Oi, gente. Vamos dar então início à última aula desse módulo 3 sobre interações ecológicas e nesse módulo vamos falar sobre mutualismos. Vamos falar de dois assuntos unicamente, esse vai ser um vídeo mais curto, vamos falar sobre os tipos de mutualismos e no final vamos falar um pouquinho sobre o que seria então interações que são baseadas em efeitos indiretos. Então, que seria mutualismo? Como que a gente define o mutualismo? O mutualismo ele é definido quando temos uma interação entre duas espécies, em que ambas as espécies vão ter um benefício na sua aptidão, na sua sucesso reprodutivo, como consequência dessa interação. É o caso, então, aqui que temos esta formiga interagindo com esta larva. No caso, essa larva ela tem uma estrutura especializada que produz uma substância açucarada que a formiga consome, né? Aqui temos a formiga cutucando essa parte da larva. A formiga ela ganha então um recurso alimentar e a formiga fica o tempo inteiro ao redor dessa larva, protegendo essa larva contra qualquer inimigo que possa ser ou qualquer outro organismo que tente chegar perto. Portanto, então, a larva ela tem um benefício em termos de uma maior chance de sobrevivência como consequência do efeito das formigas. De forma geral, apesar de que definimos o mutualismo como um benefício mútuo, tem uma variação bastante grande na maneira em que esses benefícios ocorrem, ou seja, da intensidade desses benefícios. Em muitos casos, as intensidades desse benefício, ou seja, a quantidade de benefício que as duas espécies ganham, não é equilibrado. Né? Dessa forma, muitos pesquisadores consideram o mutualismo, na verdade, como um tipo de exploração recíproca, ou seja, cada espécie está de alguma maneira explorando a outra, né? Isso é bem importante porque, do ponto de vista evolutivo, a gente tem que tomar sempre muito cuidado e não indicar uma intencionalidade ao que a gente observa dos organismos da natureza. Então, a gente não pode indicar que o mutualismo ali ocorra porque uma espécie está tentando beneficiar a outra, mas simplesmente porque essa interação acaba sendo vantajosa para ela. Então, quais tipos de mutualismos a gente pode encontrar? A gente pode dividir os mutualismos dependendo do nível de dependência, dependendo de que tão dependentes são as espécies a essa interação que vai ocorrer. Então, existem vários casos de interações mutualísticas em que as espécies envolvidas não conseguem sobreviver se esse mutualismo não ocorre. É o que a gente vai chamar de um mutualismo obrigatório. Então, aqui no caso, por exemplo, temos uma formiga que vive dentro de uma planta que ela tem umas estruturas especializadas nos quais essa formiga do gênero Pseudomyrmex consegue viver. Essa estrutura é chamada de domácia e a planta, além de oferecer essa estrutura para a formiga viver, ela oferece uns corpúsculos alimentares aqui amarelados com um teor nutricional bastante alto, que as formigas utilizam para essa nutrição. Em compensação, então, as formigas elas vivem naquela planta, elas só conseguem viver naquela planta e elas são muito agressivas e impedem qualquer outro organismo de chegar nessa planta. Existem também casos de mutualismos então facultativos, quer dizer que mutualismos que eles podem ou não ocorrer. Quando ocorre, ele traz um benefício, mas se não ocorre, as espécies elas conseguem sobreviver independentemente. No caso também de relações entre formigas e plantas, temos mutualismos mediados pela presença de nectários extraflorais. No caso, então, são estruturas que produzem néctar, né, em vários lugares de algumas plantas, e essas estruturas elas podem ser visitadas por várias espécies de formigas, e quando as formigas estão ali, a planta então tem uma menor quantidade de herbívoros, acaba tendo um benefício de proteção contra a herbivoria. Seria um tipo de mutualismo defensivo que a gente vai ver. A formiga ganha um recurso, que é o néctar, um alimento. Porém, se a formiga não estiver visitando a planta, tanto a planta como a formiga conseguem sobreviver bem. Isso então nos leva ao segundo maneira de classificar as interações mutualísticas, que é dependendo do nível de especialização dessa interação. Em alguns casos, as interações são altamente especialistas, significa que uma espécie vai interagir unicamente com uma segunda espécie, não existe nenhuma variação. Então, por exemplo, aqui temos essas vespinhas, que são essas partes aqui mais pretas, que vivem dentro
dos frutos de alguns figos, de várias, a maioria das espécies de figos. E essas vespinhas, elas estão especializadas a viver ali e elas não conseguem viver em nenhum outro lugar. De fato, as fêmeas elas são aptas, elas não conseguem voar, unicamente os machos. Elas passam no ciclo de vida inteiro dentro dos figos. E os figos, eles precisam dessas vespas para a polinização. É o único organismo que consegue polinizar esses figos, passar o pólen de uma inflorescência para outra. Então, sem essa interação, nem as vespas nem os figos conseguiriam sobreviver a longo prazo. Existem também interações do tipo generalista, que quer dizer que uma espécie ela pode interagir ao longo da vida com várias outras espécies diferentes. Um caso conhecido disso são as interações com micorrizas, né? Algumas espécies de fungos que estabelecem interações com plantas, nas quais então a planta ela vai fornecer alimento na forma de principalmente de açúcares para o fungo, e o fungo que ele tem uma capacidade maior de processar nutrientes e decompor compostos orgânicos no solo, ele vai passar então esses nutrientes para a planta, né? Só que as cifras desse fungo, os tecidos desse fungo, ele podem estar então relacionados ou então entrar em contato com diferentes plantas no mesmo lugar, formando então uma interconexão entre essas plantas e intercambiando com nutrientes e alimento com essas plantas, funcionando de certa forma como pontes, inclusive, de nutrientes entre plantas de diferentes espécies. O mutualismo ele pode ser separado também pela duração desse mutualismo com relação ao ciclo de vida. Então temos mutualismos de curta duração, como por exemplo esse passarinho dispersando sementes através do consumo desse fruto, né? Então o passarinho ele consome o fruto que tem uma polpa que tem um valor alimentício importante. Depois esse fruto ele tem as sementes dentro dele, ele vai ser dispersado pelo passarinho em outros lugares com as fezes. Isso vai ser vantajoso para o passarinho porque ele ganha alimento. E para a planta vai ser vantajoso porque ele possibilita que a semente ela seja dispersada. Ela vai para outros lugares onde as novas plantas possam crescer de forma eficiente. Então, essa interação ela ocorre em tempos reduzidos no tempo, que é quando o passarinho está na procura de alimento. Já no caso, por exemplo, dos corais, que falávamos no vídeo aula passada, eles têm um mutualismo simbiótico com algas que vivem dentro do tecido do coral e essa interação ocorre ao longo de toda a vida do coral. Se você retira de alguma maneira essas algas, ou se essas algas não conseguem sobreviver, a própria sobrevivência do coral é comprometida. Temos então, dentro dos tipos de mutualismos, temos mutualismos nutricionais, que já vimos alguns exemplos deles. Esses mutualismos nutricionais, então, eles estão relacionados com a colaboração pela obtenção de recursos. Então, o que está sendo trocado entre as espécies é algum tipo de recurso, principalmente um recurso alimentar. Então, um caso interessante é o caso dessa bactéria do gênero Rhizobium, em plantas da família Fabaceae. Então essas bactérias elas vivem dentro das raízes, formam nódulos especializados nas raízes dessas plantas e elas têm a capacidade de fixar nitrogênio do ar, ou seja, elas pegam nitrogênio que se encontra na atmosfera e disponibilizam esse nitrogênio para as plantas. Em troca, então, a planta também passa alimento na forma de açúcares para o rizóbio. Existe também, então, em muitos mamíferos e vertebrados, principalmente aqueles que são herbívoros, existe a possibilidade, existem as interações mutualísticas com microflora, principalmente bactérias, em alguns casos protozoários ou fungos, nos quais, então, esses organismos vivem dentro do trato digestório desses organismos, desses herbívoros, e ajudam a digerir o alimento, o material vegetal que esses organismos consomem. E eles têm ganham então um lugar para habitar e em troca então disponibiliza nutrição para o herbívoro. No caso, as vacas, por exemplo, é um caso bem conhecido disso. Temos também esse tipo de mutualismo nutricionais nos seres humanos, não só por causa da flora que tem no nosso intestino, mas temos esse caso aqui na África, um passarinho chamado pássaro guia de mel.
Esse passarinho, ele desenvolveu uma relação mutualística com algumas tribos africanas, nas quais esse passarinho ele avisa aos moradores da presença de colmeias de abelhas, né? Então, ele ativamente procura as pessoas, faz uns avisos que as pessoas já conhecem, de que se trata, e de maneira que elas vão atrás desse passarinho, elas seguem no passarinho que leva essas pessoas onde tem um ninho de abelhas, né? Então, essas pessoas, então, elas conseguem extrair o mel e os recursos dessa colmeia e em troca eles sempre dão um pedaço de mel, colmeia para o passarinho, né? Então, uma interação do tipo nutricional em que ambos estão ganhando alimento. Existe também a interação do tipo mutualismo defensivo, como vimos o exemplo das formigas anteriormente, mas também temos, por exemplo, vários tipos de organismos que são considerados limpadores, como, por exemplo, estes peixes que estabelecem estações de limpeza nos recifes de corais, nos quais peixes maiores passam e esse peixinho então fica extraindo resto de comida ou parasitas que se encontram na pele ou inclusive dentro da boca do peixe maior. O peixe maior então, mesmo ele sendo predador, ele não ataca o passarinho porque para ele é vantajoso que seja limpo desses parasitas. Temos um caso também interessante que é um fungo que pode viver em tecidos de plantas como o trigo, que pode ajudar essa planta a não ser consumida por herbívoros, né? Dentro dos mutualismos, a polinização é um exemplo muito importante, né? Porque muitos animais eles funcionam como vetores do pólen para ajudar na reprodução dessa planta, levando pólen de um indivíduo para outro e, portanto, permitindo a formação das sementes. Então, isso é muito importante para a formação de frutos, para a agricultura, mas também para os sistemas naturais. E muitas dessas espécies, então, são polinizadas tanto por abelhas como por borboletas e outros insetos. A maioria desses são considerados generalistas, né? Eles consomem néctar ou o próprio pólen, mas fazem de forma generalista. Mas existem muitos casos de uma alta especialização, ou seja, de insetos altamente especializados em visitar somente alguns tipos de flores. Outro tipo de interação, como já vimos, a dispersão de sementes, ela também é muito importante para muitas espécies de plantas que utilizam essa estratégia zoocórica, ou seja, dispersão de sementes feita por animais. E existem várias especializações das plantas para ser dispersas por organismos particulares. Aqui no caso estamos falando de algumas espécies de plantas que produzem um tecido especializado para atrair formigas que vão pegar essas sementes e levar para outros lugares para consumir esse pedaço de tecido e depois a semente fica em um terreno bom para o crescimento dela. As interações do tipo mutualística, elas também podem levar à adaptação mútua, ou seja, à coevolução, que falávamos lá nas aulas anteriores. Então, nesses casos, existe também então uma resposta recíproca das espécies, uma resposta seletiva recíproca, que pode levar a aumentar a especialização desse mutualismo. O caso de beija-flores, que eles costumam visitar, em alguns casos, muitas espécies de plantas, mas alguns beija-flores você pode encontrar com bicos muito compridos, como é esse caso aqui que vemos na imagem. Este beija-flor é especializado em visitar flores com túbulos bem compridos desse jeito, onde se acumula, ou a planta consegue acumular grande quantidade de néctar. Então, evolutivamente, o que aconteceu nessas espécies é que os beija-flores preferiam cada vez mais aquelas plantas que tinham túbulos maiores e, portanto, continham uma maior quantidade de néctar. Além de ter mais néctar, era mais difícil para ser explorado por outros organismos. E para a planta era vantajoso cada vez mais aumentar a profundidade da sua corola, porque não só ela iria atrair esse beija-flor, senão iria diminuir a possibilidade de outros organismos que não fizessem a polinização roubarem esse néctar. Então, isso vai criando o que a gente chama de uma retroalimentação positiva, em que evolutivamente tem uma pressão seletiva para o bico do passarinho ficar cada vez mais comprido para acessar de melhor forma o néctar na planta e o tamanho da corola da planta tende também a ficar mais comprido para aumentar a eficiência do polinizador. Então, com isso, vamos então agora falar sobre a nossa tarefa desta semana. É bem importante que vocês prestem atenção, essa tarefa ela deve ser respondida no fórum, né? Então,
que a gente viu ao longo dessas videoaulas? A gente viu vários dos tipos de mutualismo e explicamos que esses tipos de mutualismo eles vão estar definidos pela maneira em que as espécies envolvidas vão ter benefícios ou prejuízos no seu sucesso reprodutivo como consequência disso. Então, vimos as interações do tipo consumidor-recurso, dentro dessas vimos a do tipo herbivoria, do tipo predação e do tipo parasitismo, né? Vimos também que nesse caso, então, temos um efeito positivo para uma das espécies e um efeito negativo para outra espécie. Vimos as interações do tipo competição, então que as espécies compartilham, que estão competindo por recursos, e nesse caso vimos que os efeitos eram negativos para ambas as espécies, para cada uma das espécies envolvidas. Acabamos de ver as interações do tipo mutualismo, em que ambas as espécies têm um efeito positivo como consequência dessa interação, né? Então, acabamos de ver vários dos exemplos. Existem outros dois tipos de interações que são um pouco mais raras. O primeiro tipo de interação que ainda não falamos é chamado de comensalismo, no qual então uma das espécies ela tem um efeito positivo e outra das espécies tem um efeito neutro. Nesse caso, então, o que temos é que uma das espécies está ganhando um efeito sem sem causar necessariamente um prejuízo para outra espécie. Um caso desse tipo de interação é o que a gente chama de plantas epífitas, que elas podem eventualmente viver em cima de uma árvore sem necessariamente causar um prejuízo para a planta. Então, nesse caso, a planta epífita, ela simplesmente está se segurando na casca da árvore, ela consegue ter um benefício porque ela tem um lugar bom para ela viver, ter acesso à luz e pode não necessariamente ter um efeito negativo. Porém, é claro que se essa planta ela começa a crescer muito, se começa a ter muitas epífitas dentro de uma árvore, isso pode acabar sendo então sim um efeito negativo para a planta e essa interação pode acabar sendo considerada como um parasitismo. Outro tipo de comensalismo é a forese, que é dispersão de sementes que ocorre sem necessidade de um intercâmbio nutricional. É o caso, por exemplo, desse tipo de planta, né, que alguns lugares chamam de carrapichos, né, que tem essas sementes que se grudam no pelo de mamíferos, ou no caso dos seres humanos, as calças, os sapatos, né. Essas sementes acabam sendo levadas para a dispersão, o que acaba tendo benefício para a planta, mas para o animal que dispersa isso, não necessariamente representa algum custo. Temos a última, que é o amensalismo, que seria uma interação em que temos um efeito negativo para uma das espécies e um efeito neutro para a outra das espécies. Isso é uma interação que ela é considerada um pouco mais polêmica. Alguns pesquisadores dizem que essa interação não existiria e que ela poderia ser, na verdade, um tipo de competição assimétrica, uma competição entre duas espécies em que uma tem um prejuízo muito grande e a outra um prejuízo pequeno. Existem alguns exemplos disso, né, como vimos a questão da luz, né, a competição por luz no ambiente, para alguns pesquisadores pode ser considerado um tipo de amensalismo, mas um exemplo mais claro é um grande herbívoro como este elefante africano caminhando pela savana, pisoteando diferentes plantas, e essas plantas necessariamente vão ter um efeito negativo como causa disso, mas para o animal essa interação com essa planta não necessariamente representa algum efeito. Então, a tarefa de vocês é citar dois exemplos. Então, vocês vão lá no fórum, vocês vão responder a pergunta que vai estar lá um tema específico que vai estar lá no fórum. Vocês vão citar dois exemplos de interações. Então, vocês vão falar do bicho tal com o bicho tal que está ocorrendo a interação desse tipo. Então, vocês vão ter que dar dois exemplos diferentes de interações diferentes. Vocês não podem repetir a mesma interação, né? Claro, sendo que essas interações interespecíficas, ou seja, cada interação tem que envolver duas espécies. Além disso, então, vocês vão dizer quais são os animais, tá? Não é só falar da interação, vocês têm que falar do organismo. Então, organismo tal com organismo tal, e vocês vão dizer se ela está tendo um efeito negativo, positivo ou neutro nessa interação. Então, se estamos falando da interação entre o elefante e a grama que acabamos de ver, então você vai dizer, então elefante ele tem um efeito neutro e a grama ela tem um efeito negativo. Então você vai utilizar o símbolo para isso. Você vai ter que fazer depois uma descriçãozinha bem curta, uma frase ou dois no máximo, dizendo em que consiste essa interação, como que é esse benefício ou esse prejuízo que ocorre entre essas espécies. E você vai adicionar um link
de alguma página, de alguma imagem, alguma foto, um artigo, uma revista, um livro, qualquer material que você encontre na internet que consiga ilustrar aquela interação, seja uma imagem onde a interação esteja ocorrendo, ou então um lugar onde essa interação esteja explicada de alguma maneira, né, para seus colegas poderem consultar. É importante que vocês não podem repetir as interações, os exemplos de outros colegas. Então, se você vai colocar seu exemplo no fórum, então revise primeiro os que os seus colegas já fizeram, porque não serão aceitos exemplos repetidos, tá? É, então, lembre de fazer isso no fórum, é muito simples, é uma resposta bem curta e a gente tem até dia 30 para fazer isso. Para finalizar, então, temos o que a gente chama de efeitos indiretos, que são que muitas das interações elas têm efeitos que vão além do que está acontecendo diretamente entre as duas espécies. Então, por exemplo, se temos uma interação do tipo predação, e que temos um peixe se alimentando de organismos pequenos, como esse zooplâncton, então temos uma interação do tipo predação, este bicho tem um efeito positivo e esse daqui tem um efeito negativo. Então, até aí tranquilo, nada diferente do que já vimos. Porém, se a gente imagina a existência de uma terceira espécie de peixe maior que se alimente, que seja predador desse peixe filtrador, a gente pode imaginar também, neste caso, um efeito positivo do peixe maior, ele ganha ali no alimento, né? E um efeito negativo nesse daqui, porque ele é predado, né? Porém, a gente pode imaginar que no ambiente em que existir um peixe predador maior, esta presença desse peixe pode representar um efeito indireto positivo para o zooplâncton. Por quê? Porque num ambiente que tem um predador, vamos ter populações menores, controladas do peixe filtrador. Então vai ser mais difícil para o filtrador consumir o zooplâncton. Então isso pode se traduzir em um benefício indireto. Veja que nesse caso o predador não tem nenhuma relação direta com o zooplâncton, porém a presença dele acaba tendo um efeito no zooplâncton. E tipicamente o que você vai encontrar são redes de interação que formam verdadeiras redes tróficas, muitas vezes muito complexas, que vão definir, na verdade, quais são os efeitos que isso vai ter no funcionamento das espécies. Isso vai dar, então, a introdução à parte da ecologia de comunidades que vocês vão ver no seguinte módulo. Então, gente, muito obrigado. Espero que tenha sido de proveito essas aulas de interações. Por favor, não deixem de participar no fórum ou de mandar mensagens para resolver dúvidas. E até a próxima.